Eu vou começando aqui, coloca na frase, por favor. Diga comigo, iniciativa é o princípio básico, elementar da fé. Iniciativa, ação, atitude. Iniciativa. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na mensagem de hoje. Lembre-se sempre que não somos contadores de histórias bíblicas. A coisa mais importante que é feita dentro da igreja é transferido a vocês um espírito de fé. Se esse espírito de fé não é absorvido por você, nada muda, tudo permanece da mesma forma. Porque histórias bíblicas por histórias bíblicas, muita gente conhece. Quem não conhece as histórias bíblicas, né? Quem não conhece a respeito da abertura do Mar Vermelho? Quem nunca ouviu falar de Davi e Golias? Quem nunca ouviu falar de Josué? E assim por diante. Tantas histórias e nem por isso vivem os mesmos milagres. Não é verdade? Então, é a nossa capacidade, a atitude, a iniciativa. Passa, por favor, segue. Diga comigo, fé é agir à altura do que você acredita. Então, quando nós acreditamos, nós agimos à altura daquilo que nós acreditamos. A nossa fé é compatível, as atitudes são compatíveis àquilo que nós acreditamos. Então, por que buscamos, por que oramos, por que fazemos um jejum como este, por que hoje a igreja não fecha? Porque acreditamos e vamos dar condições. Eu sei que o impossível Deus pode fazer, o possível eu posso, não é verdade? Então, se eu posso fazer o possível, então eu vou fazer o que cabe a mim, e o impossível Deus vai fazer. Passa, por favor. Iniciativas sempre vão produzir oportunidades e possibilidades. Fé não é só acreditar, diga comigo, é agir. Versículos bíblicos, vamos para Marcos capítulo 3, diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, diga, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Um reino, uma casa, um negócio, uma família, um grupo, uma equipe. Por que é tão importante? Quem estava aqui na abertura do propósito, domingo, viu que aquela situação que veio para ser uma tragédia, para ser uma destruição, ela só foi mudada por causa da atitude de fé. Aliás, tudo começa na decisão. Qual foi a primeira decisão tomada por Josafá, quando ele ficou sabendo dos 3 inimigos que estavam pertinho, muito próximos, e tinham já o propósito de invadir o seu reino? Qual foi a primeira decisão? Qual foi? Primeira decisão, consultar e buscar a ajuda de Deus. A primeira decisão não foi, vamos reunir o exército. A primeira decisão foi, vamos consultar e buscar a ajuda de Deus. Aquela decisão fez com que ele convocasse todos, homens, mulheres, crianças e até diga comigo, de colo. Homens, mulheres, crianças, os velhos e, enfim, até os de colo. Todos correram para o templo para buscar a ajuda do Senhor. Correram para o templo para buscar o socorro. Se uniram em uma só fé. Ainda eu dizia sobre isso no domingo, o quanto é importante a família estar unida, o quanto é importante você estar com pessoas no mesmo espírito, no mesmo propósito, quanto é importante você se unir a pessoas da mesma fé. Isso faz toda a diferença. Por quê?
Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás opuser a si mesmo, e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Nem o diabo pode se dividir. Nem o inferno pode se dividir. Por isso que, pode prestar atenção que, às vezes, quando nós vemos na Bíblia, a exemplo do que quem estava na sexta-feira conosco, havia uma legião agindo numa região e na vida de um homem. Unidos, todos unidos, porque nem o inferno pode se dividir, porque se o inferno se dividir, também não prevalece. Por isso é tão importante esse entendimento, esse discernimento. Passa, por favor. De fato, ninguém pode entrar, diga comigo, na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. É o que nós sempre falamos: ou você amarra ou você é amarrado, ou você saqueia ou você é saqueado. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. 28. Aliás, pode deixar. A única maneira de você realmente permanecer em uma vida de ascensão, de conquista, de vitória, sem ser roubado. Quando uma pessoa diz assim: eu estou perdendo tudo, é porque de alguma forma você já foi amarrado. Quando na verdade o poder de amarrar é seu. Não é você que é para ser amarrado, é o mal que é para ser amarrado. Não é você que é para ser saqueado, é o inferno, é o mal que deve ser saqueado. Porque se você é amarrado, entra na tua vida, entra na tua casa, leva todos os seus bens. Por isso nós aprendemos, se estamos numa guerra, volta o versículo anterior, se estamos numa guerra de homens, tem tradução que diz homem forte, outra tradução diz valentes. Então diga comigo, diga: eu tenho que ser mais forte do que o forte. Diga: eu tenho que ser mais valente do que o valente. É a única maneira. Porque alguém aqui vai sair amarrado, alguém vai ser saqueado. Isso está aqui por qual propósito? Para nos orientar. Isso está aqui para nos mostrar o que acontece. Por isso que, e está aqui, não simplesmente para que você tenha conhecimento e não faça nenhum uso. Porque quem tem conhecimento e não faz uso, ficou do mesmo tamanho. Não tem efeito. Se você não entende que nós estamos numa batalha, numa guerra de homens fortes, numa guerra de valentes, e você não se preparar e dizer assim: na minha casa não entra mais, no meu negócio não entra mais, não perco mais nada, não vai tirar mais nada que é meu, está amarrado em nome de Jesus. Amém? Se você não se posiciona dessa forma, você continua sendo roubado, você continua sendo saqueado. Será que isso aqui está aqui sem um propósito? Repita mais uma vez comigo: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens. Que são os seus bens? Isso pode ser realmente bens materiais,
bens mensuráveis e bens imensuráveis. Tem aquelas coisas que não se mensuram, como a sua família, como um filho, como um cônjuge. Não se mensura, é uma perda que não se mensura. E se nós não estivermos o tempo todo alertas, em oração, combatendo, repreendendo, orando, repreendendo o mal, repreendendo um espírito de divisão, porque você viu uma casa dividida não pode subsistir, por isso o diabo cria divisão, cria dissensão. Qual o propósito? Nós vamos entrar numa parte extremamente importante, propósito da mudança. O que você não quer levar com você para 2020? O que você está determinado a não levar com você para 2020? Problemas, dívidas, essas brigas no teu casamento, esse vício. O que você está determinado a não levar com você? Que não entre com você em 2020. Não é interessado não muda a vida de ninguém, só interesse não muda, não traz resultado para ninguém. Mas quando você está determinado, realmente comprometido, há uma determinação dentro de você. Eu não aceito, eu a partir de 2020, eu entro em 2020, mas essas situações não vão entrar comigo, não vão me acompanhar. E eu estou me posicionando agora, eu estou tomando essa decisão agora. Passa por favor. 1 Reis 19:19 diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, diga comigo, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou. Aquela capa, o lançar a capa era um chamado para um novo propósito, era o chamado para uma nova vida, era o chamado para um novo ciclo. Ele continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fez. É o chamado. Eliseu voltou para sua parelha de bois, diga comigo, e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Aliás, ninguém mandou ele fazer isso. Ninguém mandou ele fazer isso. Elias não mandou ele fazer isso. Elias lançou a capa, foi o chamado, mas ele, por iniciativa própria, ele já matou os bois, ele pegou a madeira dos arados, assou aquela carne, deu para toda a cidade, botando um fim naquele ciclo. Era mais ou menos assim: estou botando fogo em tudo, não tem volta. Eu estou colocando fogo em tudo, não tem volta. Agora é uma nova vida. Amém? E por que ele fez isso?
Porque certamente se ele deixasse ali, como sempre, as pessoas têm sempre aquela frase assim, né? Se não der certo, eu volto. Não é verdade? E essa é a maior desgraça na vida de uma pessoa. Porque toda vez que você entrar em algo e você disser essas palavras, você pode ter certeza que você vai voltar. É a mesma coisa do casalzinho que vai casar e diz assim: vamos tentar. Se não der certo, já não vai dar. Porque não é assim que se faz. Nós estamos entrando para fazer dar certo. Nós estamos assumindo uma posição para fazer dar certo. Nós estamos tomando uma decisão para que seja diferente. Não se cogita não dar certo. Entende o que eu estou dizendo? Isso é negócio, isso é igual. Vamos tentar. Já colocou pouca força, não vai dar certo. Não existe isso. Tudo na vida é decisão. E quando nós tomamos uma decisão, não tem tentativa. E a atitude de Eliseu, nós estamos falando de iniciativa. Nós estamos falando de atitude. Uma fé com atitude, uma fé com iniciativa e boas atitudes. Elias lançou a capa sobre ele, mas não mandou ele botar fogo, matar os bois e botar fogo no arado, ou queimar o arado e fazer um churrasco e distribuir para todo mundo. Mas aquilo foi a atitude dele, não tem volta. Estou queimando tudo e não tem volta. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Não tem volta. Diga comigo essa palavra: não tem volta. Quando você toma uma decisão, e essa decisão é importante, muitas coisas vão conspirar, muitas situações vão se levantar para que haja volta. E se você permitir isso, você vai voltar. E vai viver voltando. Mas quando a gente toma uma decisão e diz: não tem volta, Deus me chamou para uma nova vida, Deus me chamou para uma nova fé, Deus me chamou para um novo propósito, e não tem volta. Amém? Não aceito diferente, não vou viver diferente. Você vai estar, e olha a sequência disso como é importante. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho, disse-lhe Elias: fique aqui. Diga comigo. Disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Sabe o que significa Betel? Sabe? Casa de Deus. Betel significa casa de Deus. O Senhor me enviou a Betel, a casa de Deus, fique aqui. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei só. Fique aqui. Não fala, mas é possível que isso fosse até um teste. Mais ou menos assim: olha, você não precisa ir à casa de Deus. Você não precisa ir à casa de Deus. Não precisa, você pode fazer do seu jeito. Tinha uma promessa para ele, tinha um chamado para ele. E para cumprir essa promessa, e é o que eu quero transferir a você e quero que você preste bastante atenção. Promessa é promessa, não é cumprimento. Só depende, o cumprimento dela depende de algumas coisas importantes. E uma delas é estar no lugar certo, na hora certa. Senão não se cumpre. Não existe promessa que se cumpra na vida de uma pessoa estando no lugar errado, fora da direção. Não importa quantas promessas a pessoa tenha recebido, se estiver no lugar errado, na direção errada, no lugar que não deveria estar, não se cumpre. Ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado. E você vê que Elias disse para Eliseu assim: fica aqui, porque Deus mandou que eu vá a Betel. Ele disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Não, eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou para Betel com você. Eu vou para a casa do Senhor com você. Diga comigo: eu vou para a casa do Senhor.
Com você. Passa, por favor. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Isso não me importa agora. Você vê que coisa interessante, né? O quanto é importante. Você nunca pode definir a sua vida por um momento, né? Nunca defina a tua vida por um momento. Esse mesmo Elias, que em um momento, por um espírito de intimidação, diga comigo, espírito de intimidação. Quem não ouviu a mensagem de segunda-feira, depois ouça a mensagem de segunda-feira, que essa mensagem responde o que tem acontecido com muita gente. Muitos de nós tomamos decisões e atitudes na carne. E quando você toma atitudes na carne, decisões na carne, dá errado. Sempre vai dar errado. Nunca dá certo. E isso pode trazer consequências, gerar consequências graves, por muito tempo. E nós estávamos meditando sobre a vida de Moisés, que ele teve uma atitude na carne, ele matou um egípcio, enterrou aquele egípcio, e no outro dia, tinha dois hebreus, que eram irmãos, que ele era hebreu também, estavam brigando, e ele foi apaziguar, e um deles virou para ele e disse assim: quem colocou você de juiz entre nós? E empurrou ele e falou: o que você vai fazer comigo? Você vai fazer como você fez com o egípcio? Você matou e escondeu? E aí, aquela atitude, ele falou, foi descoberto. E ele saiu e fugiu para o deserto, e ali no deserto ele passou 40 anos, por causa de uma atitude na carne. Ele passou 40 anos. Quando o Senhor se revelou a ele no deserto, quando o Senhor se revelou, a palavra é essa, porque até então ele não conhecia o Senhor, e o Senhor fez o chamado para o propósito. Ali havia um homem cheio de bloqueios, um homem com medo, um homem tímido, um homem que começou a apresentar suas justificativas a Deus, um homem que dizia: eu não sou bom para falar, olha, mas eu não sou capaz, eu não posso, não vão me ouvir, manda meu irmão, porque o meu irmão fala melhor do que eu, até o ponto que o Senhor disse: não é você, é com você. Então, aonde eu quero chegar? Muitas das escolhas que fizemos na carne trazem suas consequências, traz seus bloqueios, traz a nós intimidações. Ele passou a ser um cara que foi intimidado, um espírito de intimidação entrou em Moisés. Assim como muitas pessoas que em um momento, por que eu toquei nesse assunto? Porque Elias, quando foi ameaçado, depois de fazer coisas estrondosas, coisas gloriosas, feitos extraordinários, uma mulher fez uma ameaça a ele, a rainha fez uma ameaça a ele, e aquilo entrou no espírito dele. De alguma forma aquilo atingiu. E Elias saiu e fugiu para uma caverna, entrou numa caverna, e ali ele ficou depressivo, e ele pediu a morte. Ele falou: chega, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, tira a minha vida, me leva. E quando na verdade esse é um homem que nem a morte viu, ele não morreu, Deus fez com que ele voltasse, ungisse outro, enfim, e você vai ver o que aconteceu com ele. Então, aonde eu quero chegar? Você nunca, diga comigo, eu nunca posso definir a minha vida por um momento.
Nunca defina a sua vida por um momento. E tem duas coisas que nós falamos continuamente: nunca tome decisões com base em emoções, nem quando você está triste, nervoso, e nem quando você está feliz demais, porque das duas formas você corre o risco de fazer besteira. Se você estiver feliz demais, eufórico demais, você pode tomar decisões precipitadas. E se você estiver triste, abatido demais, angustiado demais, com as emoções alteradas demais, você pode também tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas. Pode passar. Então Elias lhe disse: fique aqui. Segunda vez, segunda vez. Você prestou atenção? Qual foi a primeira vez que Elias disse para Eliseu: fique aqui, que Deus me mandou ir para Betel? Betel significa? Ele diz: juro pelo nome do Senhor que eu não deixo. Ele diz: pela tua vida que eu não deixo. Eu vou com você. Eu vou para a casa do Senhor. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou, diga comigo, a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida não te deixarei ir só. Desceram então para Jericó. Jericó é aquele lugar, quem conhece a história sabe que Jericó era uma fortaleza. Para tomar posse da terra prometida, tinha que conquistar Jericó, tinha que derrubar aquelas muralhas, tinha que entrar e tomar posse, tinha que entrar e lutar, guerrear. Essas fortalezas, a Bíblia fala que existem fortalezas na mente de uma pessoa, fortalezas que são estabelecidas na mente. Por que eu toquei? Tudo que nós falamos tem um sentido e tem um propósito, por isso que você precisa estar muito lúcido para você entender o raciocínio. Você sabe aqueles traumas que você carrega por tantas coisas que deram errado na sua vida? E aí deixa você uma pessoa tímida? Essa é uma fortaleza. Essa te tira o poder de ação, te intimida. O medo é uma fortaleza que é estabelecida dentro de você, na tua mente. O espírito de intimidação, seja por uma ameaça, por coisas que você ouviu, complexos de inferioridade, de incapacidade, é uma fortaleza que o mal estabelece na sua mente. Até que você realmente vá para Jericó, entre essa fortaleza, derrube essa fortaleza da sua vida, porque quem conhece a história sabe que Jericó era a primeira conquista de toda a terra prometida. Então era necessário conquistar Jericó, era necessário derrubar essa fortaleza. Diga comigo, era necessário derrubar essa fortaleza, essas muralhas que estavam ali. Se você não se levantar para dizer o que nós falamos segunda-feira, uma das decisões que muitos têm que tomar aqui agora: eu não levo o mesmo espírito para 2020. Eu não levo o mesmo espírito, não entro em 2020 com o mesmo espírito, com a mesma fé, com os mesmos traumas, com os mesmos medos, com esse espírito de intimidação, com essa covardia, com esse vício, com esse pecado, porque o pecado também é uma fortaleza que enfraquece a pessoa, que tira a autoridade da pessoa. Entende? Tem situações que vêm para roubar a autoridade da pessoa. Quando você entrega a sua autoridade para alguém, você
quando você permite que um espírito de intimidação domine a sua vida, você está entregando a sua autoridade para ela. E você perde a autoridade e ela tem domínio sobre você. Então você não pode permitir isso. Você não pode permitir que o medo, um espírito de intimidação, traumas, complexos, o pecado que te acompanha, porque isso rouba a sua autoridade, isso tira a autoridade de você. Você tem que ir para Jericó, você tem que derrubar essa fortaleza, para você tomar posse da sua terra prometida, dessa vida extraordinária, dessa vida gloriosa. Então tem algumas coisas que a gente não pode deixar. Tem que ir para Betel. Betel é o quê? Tem que ir para Betel, tem que ir para a casa de Deus. Tem que ir para Betel, tem que ir para a casa de Deus. Tem que ir para Jericó e derrubar essas fortalezas. É um processo. É um processo. Quando você derruba essas fortalezas, você começa a conquistar seu território. Você começa a conquistar essa terra nova, essa vida nova. Então, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Diga comigo, descer então a Jericó. Não fico não, eu vou com você. Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu ele, sim, eu sei, mas não falem nisso, não me interessa, eu não estou focado nisso. Ele só estava preocupado com uma coisa, estar no lugar certo na hora certa. Passa, por favor. 2 Coríntios, depois eu volto lá, tá? 2 Coríntios 10, 4, diga comigo, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, diga comigo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, fortalezas na mente do homem, e acabar com os falsos argumentos. Outra tradução diz, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Volta ao anterior, por favor. Volta ao anterior. Usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar, diga comigo, as fortalezas. É assim, não é de forma humana, é de forma espiritual. É com armas espirituais que você vai derrubar suas fortalezas. Volta lá. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Diga comigo, me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Porque o rio Jordão é aquilo que nós sempre falamos, são águas profundas, é a travessia para a nova vida. É ir aonde realmente você possa se aprofundar em Deus. E aqui no rio Jordão, justamente aqui no rio Jordão, começaria o grande divisor de águas, literalmente o grande divisor de águas na vida de Elias. Vamos ver? Passa aí. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas. Diga comigo, as águas
se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Elias: faze de mim o principal herdeiro, diga comigo, de teu espírito profético. O famoso eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do espírito que há em você. Faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil. Mas, diga comigo, se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, você terá o que pediu. Do contrário, não terá o que pediu. Havia uma grande probabilidade dele não receber o que pediu. Corria um risco dele não receber o que ele pediu. Por que corria o risco? Por que corria o risco dele não receber o que pediu? Só dependia de uma coisa. Para ele receber o que ele pediu, ele tinha que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Se ele não estivesse no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, ele não ia receber. Você vê que é o que eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você. Porque tudo depende de você estar no lugar certo e não no lugar errado. Fazendo a coisa certa e não a coisa errada. Para que tudo se cumpra, as coisas lindas que Deus, muitas vezes Deus faz as suas promessas do altar. Faz promessas extraordinárias. Mas para que elas se cumpram, nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com a pessoa certa. Do contrário, não. E eu quero fazer o resumo aqui. Não tem como, sem passar por Betel. Betel é o quê? Casa de Deus. Sem, segundo passo, ir para Jericó e derrubar essas fortalezas. Você entendeu o que são essas fortalezas? Sim ou não? Tudo começa com uma forma que nós tratamos essas fortalezas. Bispo, eu não tenho controle sobre isso, eu tenho medo. Não, tem. A gente começa a combater. A gente começa a tratar isso. A gente começa a repreender isso. A gente começa a questionar. Eu não aceito. Aonde começou? Aonde se estabeleceu essa fortaleza? Porque nós podemos carregar traumas que vêm lá de trás. Você carrega isso com você. Situações que você viveu que te traumatizou. E você carrega isso com você. Só que isso causa um bloqueio em você. A algum momento você sofreu uma intimidação e isso entrou dentro de você. E isso agora impede que você tenha atitudes ousadas, corajosas. Impede que você creia. Talvez tenha um modelo, um padrão de pensamento dentro de você que não é seu. Você sofreu uma influência de família. Quantos de vocês pensam igualzinho a mãe de vocês? Quantos de vocês pensam igualzinho o pai de vocês? Esse modelo de pensamento não é seu, é deles. E incutiu isso dentro de você, você comprou. Está aí. Quantos compraram essa ideia, aquele padrão de pensamento que foi expressado? E entrou. Quantos de vocês ouviram que não podiam, que não eram capazes, que não são pessoas capacitadas para coisas maiores? E isso entrou.
Quantos? Quantos que talvez sofreram uma intimidação, uma ameaça? E entrou. Quantos que numa escolha errada na carne trouxe consequências? E a partir daí, isso está aí dentro. Quantos carregam consigo? Quando eu falo sobre escolhas na carne, eu falando da vida profissional segunda-feira, eu disse, não tem nada a ver a tua vida, as escolhas que você fez lá, fora da bênção de Deus, fora da direção que deram errado, hoje na bênção não são na graça do Senhor. O mesmo Moisés que estava cheio de trauma saiu poderoso, cheio de unção. O Senhor agora diz, agora eu estou dando a minha autoridade a você, eu estou dando poder a você, agora eu estou te enviando, agora vai ser diferente. E ele foi, e foi diferente. Quantos têm um modelo, um padrão de casamento, que é o padrão de casamento dos pais? Quantos que já dizem assim, eu não pretendo nem casar, que é melhor nem casar, porque pelo inferno que eu passei em casa, e carrega um padrão de pensamento da família, esse não é o seu, porque como eu sempre digo, a tua história tem tudo para não ter nada a ver com a história dos teus familiares, a tua história para ser uma história completamente diferente, mas não fazendo as mesmas coisas, não com a mesma fé, não com as mesmas atitudes, não com o mesmo padrão de pensamento, não com a mesma maneira de lidar com as coisas, não com a mesma fé, com o mesmo espírito, não. Então não tem nada a ver, você não vai colher nada do que eles têm colhido, mas precisa viver uma fé diferente, atitudes diferentes, jogar por terra essas fortalezas, essa linha de pensamento, porque a gente estava ainda conversando com um casal aí, eu completo hoje 26 anos de casado, hoje, melhor coisa que tem é vir comemorar na igreja, na casa do Senhor, né? Obrigado pelo carinho, obrigado. Isso, mas eu dizia ainda a um casal, os nossos 26 anos de casados, não foram só mar de rosas não, teve momentos, a gente entra num relacionamento, você entra com insegurança, você entra com imaturidades, né? Você entra com um padrão mental horrível, que não é bom, o relacionamento a princípio, até que o relacionamento atinge uma maturidade, o casal uma maturidade, vem as inseguranças, né? As imaturidades, e conforme a gente vai amadurecendo, o relacionamento vai se tornando cada vez mais prazeroso, porque cada um vai entendendo o seu papel, cada um vai entendendo a sua função, né? A nossa responsabilidade, a gente vai entendendo e vai dando ao outro, né? Não é só aquela coisa egoísta, eu quero que você me faça feliz, não, eu quero te fazer feliz, né? Não é só eu quero que faça por mim, não, eu quero fazer por você. Então a gente vai amadurecendo o relacionamento, e hoje, eu dizia isso a um casal agora há pouco, eu dizia, após esses 26 anos, né, nós chegamos aos 26 anos, muito mais maduros, com um relacionamento muito mais, que não tem nada a ver com o relacionamento dos meus pais, não tem nada a ver com o relacionamento dos pais dela, porque nós aprendemos aquele modelo não é o nosso modelo, aquele padrão não é o nosso padrão, aquela linha de pensamento do meu pai não é a minha linha de pensamento, as fortalezas que tinha na mente do meu pai não tem na minha, e no decorrer nós tivemos que entrar em Jericó e derrubar essas fortalezas. Eu disse, até um certo tempo, até um período do meu casamento, eu tinha reservas. Eu tinha. Por que eu tinha reservas? Uma coisa machista, porque eu pensava assim, eu não vou me entregar 100%, porque se eu me decepcionar, eu pelo menos não me entreguei 100%. Olha que idiotice, não é verdade?
quando na verdade eu tinha que viver, me entregar, me doar 100%, e depois isso mudou, a linha de pensamento mudou. Eu passei a pensar, tanto eu como a minha esposa, né, nós vamos nos doar 100%, se um falhar, quem perdeu, quem foi quem falhou, porque outro igual não vai encontrar, não é verdade? Não é aquele tipo de ameaça idiota, não, é comprar com obras mesmo, né? Outro igual, que amou, que cuidou, que zelou, que se doou, foi leal, fiel, cuidadoso, zeloso, não vai encontrar. Entende? Idiota, louco, quem jogar isso fora. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Está aqui, né? Porque senão você vai falar assim, não, o bispo lá encheu e falou assim, que a mulher dele é louca se ele jogar ele fora, coisa, não, estou falando louco é de quem jogar fora, né? É louco se um cometer uma loucura, uma aventura, uma besteira, né? Com pessoas tão especiais. Você não precisa disso, porque o diabo sempre quer mostrar para a gente que a gente precisa de algo que a gente não precisa. É verdade ou não é? Sempre que a gente precisa de algo que a gente não tem e não precisa. E aí é a grande desgraça, porque ele dá força a fazer o que não deve, depois te rouba. Então, aonde eu quero chegar? Nós não temos como viver essa vida gloriosa sem ir a Betel, casa de Deus, Jericó, e derrubar essas fortalezas. Entendeu bem o que são as fortalezas? Sim ou não? Padrão de pensamento, um padrão mental que precisa ser derrubado. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu nunca vou viver isso, tem que jogar isso por terra, tem que se libertar. Um espírito de intimidação, de medo, de covardia, não tem como sem ir ao Jordão, que é se aprofundar em Deus, se aprofundar na fé, ir a águas profundas, e aqui no Jordão, aqui é onde seria o grande momento mesmo, o momento o divisor de águas, aonde ele receberia esse novo Espírito, porque ele pediu porção dobrada do Espírito que há em você. Eu quero do mesmo Espírito que há em você. Aqui ele receberia desse Espírito que mudaria, que aqui seria o divisor de águas realmente na vida dele. Quer ver? Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Eu só tenho essa tradução aí, Kate? Não, né? Pode colocar, por favor. Só tenho ela ou não? E disse, coisa dura pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Tem mais uma ou não? Não, esse... Isso, pode deixar. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, diga comigo, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Você vê que, olha que coisa linda, né? Olha que coisa extraordinária. Ele está dizendo assim de Elias, você era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, ou seja, o Senhor sozinho era como o exército inteiro de Israel, por causa da unção, do poder que havia na vida desse homem, o poder das orações, o poder de Deus que fluía, emanava desse homem. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes, diga comigo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Você sabe aquilo que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento? Se despir do velho homem?
arrancar as velhas vestes? O homem do pecado, o homem do erro, do engano, da intimidação, do medo, rasga. Ele rasgou as suas próprias vestes, pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, ou a capa de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do rio Jordão, para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, diga comigo, elas se dividiram e ele atravessou. Mesma coisa, a mesma unção que estava sobre Elias foi derramada sobre ele. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram. Terminou? Diga comigo, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Apocalipse 2:2. Mas antes de eu concluir aqui, antes de eu concluir essa parte e ler essa parte final, eu quero que isso esteja entrando no teu espírito. Nenhuma promessa se cumpre na sua vida se você não estiver no lugar certo, na posição certa, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Nenhuma. Muitas situações virão para dizer que você não precisa ir para Betel. E você tem que estar em Betel. Situações virão para dizer que você não precisa ir a Jericó. E você tem que entrar em Jericó. E tem que derrubar essas fortalezas. E tem que ir para o Jordão. Lugar de profundidade. Onde você vai receber uma nova unção. Um novo revestimento. Um novo poder. A gente quer que a vida da gente mude sem esse entendimento. Não muda. Hoje eu conversava com uma pessoa, eu corro risco de ser um pouco sem educação nesse sentido, mas não é com educação, com falta de educação, não é nem essa palavra, eu corro risco de ser agressivo. Eu atendi uma pessoa e ela dizia assim, falando da vida dela, e ela dizia, mas eu sou de tal religião, eu canto no coral, eu disse assim, querida, desculpa, você não sabe nada. Essa é a verdade. Você não sabe nada porque você não aprende. Porque a palavra é viva e eficaz. Se você não ouve a palavra, se a palavra não penetra dentro de você, você não vive fé viva. Você não tem o poder dela sobre a tua vida. Você não tem a eficácia dela sobre a tua vida. E se você ouve com os ouvidos, mas não ouve com o coração, com o espírito, também não tem eficácia. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz, a palavra muda, a palavra alimenta, a palavra tem poder. Então nós precisamos entender. Porque se nós não entendermos a palavra, começa assim, olha aqui os procedimentos, olha os passos que nós lemos. Olha, fica aqui que eu vou a Betel, Deus mandou. Não, juro, eu vou com você a Betel. Eu vou para a casa de Deus com você. Não, fica aqui que eu estou indo para Jericó, e você fica, não, vou com você para Jericó. Não, fica aqui que eu estou indo para o Jordão. Não, eu vou com você. Porque tudo dependia dele estar no lugar certo,
na hora certa, para que a promessa se cumprisse, para que aquela nova unção viesse sobre a vida dele, para que aquele poder viesse, aquela autoridade viesse sobre a vida dele. Tanto é que quando aconteceu do Senhor tirar Elias, que não viu a morte, foi arrebatado, a capa de Elias caiu, ele pegou a capa de Elias, ele enrolou a capa, tocou no rio Jordão, o rio se abriu, ele atravessou de volta, todo mundo viu que havia uma unção diferente sobre ele, viu que havia um poder diferente sobre ele, ele foi honrado diante de todos, ele recebeu autoridade diante de todos, porque todos viram as evidências na vida dele. Amém? Por quê? Por causa desse conjunto de atitudes. Por causa desse conjunto de boas atitudes. O que você não vai levar com você para 2020? Quer um conselho? Não vou levar a mesma mentalidade, não vou levar a mesma fé, não vou levar o mesmo espírito. Eu vou buscar agora, antes que esse ano termine, esse espírito de intimidação, de medo, esse espírito de covardia, esses complexos, esses traumas, esse vício, esse espírito de separação, esses bloqueios, essas fortalezas vão cair por terra aqui, agora, em 2019, agora em dezembro. Amém? Fique em pé, por favor. Pode passar. Salmo 90, 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Diga comigo, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Sabe o que é a graça? Favor imerecido, a unção, o poder. Pega o teu propósito, por favor. E se alguém não tem propósito, peça o obreiro. Você que quer, você que quer realmente. Certifique-se. Isso. Depois você vai colocar aí as 3 coisas que você não quer levar com você para 2020. Mas com os teus olhos fechados, por favor. Com os teus olhos fechados. Tome uma decisão. Você precisa, muitas situações virão, muitos pensamentos ou pessoas virão para dizer, olha, você não precisa ir a Betel, você não precisa estar na casa do Senhor continuamente. Eliseu disse, de maneira alguma. Eu juro pelo Senhor e pela tua vida que eu vou contigo. Muitas situações virão para dizer que você não precisa ir para Jericó. Jericó é onde você vai cair as muralhas, as barreiras, é onde você começa a sua libertação, as suas conquistas. É onde você entra, derruba as fortalezas
e começa a possuir a terra prometida. Você vai se libertar das suas fortalezas. As fortalezas podem ser o medo, a dúvida. As fortalezas podem ser um trauma, um espírito do medo, da covardia. Quantos são prejudicados porque não tem coragem de falar não? Quantos têm um modelo mental que não funciona, não tem funcionado? Um modelo mental que é o dos pais, que é uma fortaleza que está aí. Quantos têm um bloqueio e não conseguem fazer o que precisa ser feito, falar o que precisa falar, quebrar as barreiras que precisam ser quebradas? E essas fortalezas estão aí, impedindo que você tome posse de uma vida gloriosa, de uma vida abençoada. E é uma decisão que você toma. Isso não vai me dominar mais. Isso não vai me dominar. Eu posso me libertar, eu posso ser uma pessoa livre, eu sou capaz, eu posso ser feliz, eu posso ser realizado, eu posso ser próspero, eu posso ser bem-sucedido, eu posso amar. Com tudo que eu já vivi, eu posso amar, eu posso me entregar, eu posso me doar, eu posso ser melhor. Com tudo que eu já passei, eu serei uma pessoa melhor. Com tudo que eu já passei, eu serei uma pessoa bem-sucedida. Eu serei uma pessoa realizada. Começa pelas decisões. A gente pensa, fala e age diferente. Começamos já com essas declarações. E você precisa entender Betel, Jericó e Jordão. Após o Jordão, ou seja, após se aprofundar, após ir às águas profundas, você recebe uma nova unção, autoridade, poder. Não dê a ninguém a autoridade que é tua, não dê a ninguém o poder que é teu. Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do Espírito que há em você. Ele disse: difícil o que você pediu, mas se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, você vai receber. E ele recebeu. Ele recebeu. Ele recebeu do mesmo Espírito, da mesma unção, do mesmo poder que estava sobre a vida de Elias. Que espírito você quer? Que unção você quer sobre a tua vida? Fala aí no teu lugar, que tipo de fé você quer viver? Que tipo de fé? Que tipo de fé você quer viver, que vai levá-lo a viver que tipo de vida? Porque todo mundo quer uma vida extraordinária, quer uma grande vida, mas não é possível você viver uma grande vida sem passar por Betel, sem passar por Jericó e sem passar pelo Jordão. E sem receber essas vestes novas. Não é possível. Rasgue essas vestes, as vestes do velho homem, da velha natureza, e veste uma capa nova, com uma nova unção. Entende? Eu estou me desfazendo dessas vestes, eu estou rasgando essas vestes, as vestes do velho homem, da velha natureza, do velho temperamento, da velha maneira de pensar, e eu estou me vestindo de vestes novas, de uma nova unção, de graça, de poder. Entra na tua Jericó agora e derruba essas fortalezas. Você tem medo do quê?
O que o diabo sussurra na tua mente e diz que não vai acontecer na tua vida? Quais são os traumas? Quais são os medos, os complexos? Quais são os temores? Qual espírito de intimidação tem te intimidado? Medo de perder? Medo de perder a família? Medo de perder o casamento? Medo de perder o negócio? Medo de dar tudo errado? Medo de ficar sozinho? Não aceite esse espírito de intimidação. Se levante na fé, se fortaleça em Deus, se levante no Espírito e faça como Eliseu. Eu quero porção dobrada do Espírito de Elias. Tem pessoas que são modelos para você, tem pessoas que são exemplos para você. Então diga: eu quero porção dobrada do Espírito dessa pessoa. Eu quero dessa fé, eu quero dessa unção, eu quero desse poder, eu quero dessa autoridade. Eu não aceito mais essas fortalezas dentro de mim. Eu não aceito mais esse medo, essa dúvida, esses temores, esses traumas, esses complexos. Eu não aceito mais essa intimidação. Eu não aceito mais essa barreira que me amarra, que me impede. Eu não aceito mais o espírito da derrota, do fracasso, da miséria, da vergonha, da humilhação. Eu não aceito mais esse espírito na minha vida. Eu não aceito na minha vida. Nada vai dar errado, vai dar certo. As coisas não vão dar errado, vão dar certo. As coisas não vão dar errado, vão dar certo. Fala com Deus e diga: eu não vou entrar com esse espírito em 2020, eu não vou entrar com a mesma mentalidade em 2020, eu não vou entrar com a mesma linha de pensamento, eu não vou entrar com a mesma fé, eu não vou entrar com a mesma unção em 2020, eu vou entrar com uma unção maior, com uma fé maior, com poder maior, com autoridade maior. Retome a tua autoridade, não dê a tua autoridade a ninguém, toma ela de volta. Diabo, eu não te dou minha autoridade, eu não te dou o poder que Deus deu a mim, eu não te dou a autoridade que Deus deu a mim. Eu não aceito você roubar a minha paz, a minha alegria, você tocar no que é meu. Eu não aceito. Eu tenho poder e autoridade. A Bíblia diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Você tem poder para vencer, você tem poder para superar. Diga aí: eu não aceito. Chega de medo, chega de dúvida, chega de medo, chega de dúvida, chega de traumas, passado é passado. Se liberta deles, se liberta, em nome de Jesus. Você vai dizer: eu estou em Betel e eu vou para Jericó e eu vou derrubar essas barreiras. Eu vou derrubar cada uma delas. Chega dessas muralhas me impedir de possuir o que é meu, de tomar posse da minha vida abençoada, de uma vida vitoriosa, de uma vida extraordinária. Chega. Diga a esse medo: eu não te aceito mais na minha vida. Diga a esse trauma: eu não te aceito mais. A essa acusação: eu não te aceito mais na minha vida. Eu não te aceito na minha mente. Eu não te aceito mais. Essa insegurança, diga essa insegurança: chega, eu te repreendo da minha vida. Não aceito mais essa insegurança. Não aceito mais. Diga, não aceito mais esse modelo de pensamento. Fé tem que ter obra, gente. Seja uma pessoa de atitude, de iniciativa. Ninguém mandou Eliseu ir lá botar fogo. Põe fogo na velha maneira de pensar, na velha maneira de conduzir a tua vida. Põe fogo, não tem volta. É para mudar, é para fazer tudo novo. Em nome de Jesus, estou me levantando para uma vida nova. Isso é uma decisão que você toma.
Levanta o teu propósito e diga aí, com toda a tua fé, diga aí: eu vou entrar em 2020, mas esses problemas não vão entrar comigo. Determina isso com fé. Diga aí: eu vou entrar em 2020, mas esse problema financeiro, problema conjugal, problema familiar, esse problema de saúde, essas dívidas, essa situação não vão entrar comigo. Eu vou entrar, mas eu vou entrar vitorioso. Eu não aceito mais, eu não aceito o mesmo espírito, eu não aceito a mesma fé, eu não aceito os mesmos pensamentos, eu não aceito os mesmos temores, eu não aceito a mesma incredulidade, eu não aceito. Eu vou entrar em 2020, mas vou entrar com um espírito novo, com uma fé nova. Eu vou entrar em 2020, mas vou entrar abençoado, vitorioso, por cabeça. Eu vou entrar em 2020, em nome do Senhor Jesus, eu vou fechar esse ano com chaves de ouro. Esse problema vai cair por terra, o problema 1, o problema 2, o problema 3 vai cair por terra. Cada uma dessas situações vão cair por terra, e vão cair por terra agora em dezembro, em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito levar comigo para 2020 essa mesma situação. Não vai entrar comigo. Isso, diga com fé, diga com autoridade, diga com poder. Vai sair poder da tua boca, vai sair com autoridade. Fala: você tem autoridade. O Senhor disse a Moisés: eu dei autoridade a você, agora eu estou indo com você. Então diga você com autoridade: esses problemas não vão entrar comigo, estas situações não vão entrar comigo em 2020. Eu vou entrar, mas elas não vão entrar comigo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Segure no seu coração o propósito. Tenha bem definido dentro de você o que você está determinado a não levar com você. Eu sei que tem aí no teu propósito problema financeiro, problema de saúde, problema talvez familiar, dívidas, carro velho, mas acrescente aí que você não vai levar o mesmo espírito para 2020. Você não vai levar o mesmo espírito, a mesma fé para 2020. Os traumas, os complexos, os bloqueios, o espírito de intimidação, do medo, da dúvida, da incredulidade, da covardia, do pecado, do vício. Coloca que não vai entrar com você. Não vai entrar comigo. Eu vou entrar em 2020, mas eu vou entrar com um espírito novo, com uma nova fé. Eu estou indo a Betel e não saio de lá. Eu estou indo a Jericó e vou derrubar essas barreiras. E eu estou indo ao Jordão e vou me aprofundar e saio de lá com uma nova unção. Estou rasgando essas vestes e me vestindo de vestes novas, de autoridade, de poder, de unção. Ele saiu de lá com um espírito novo, do mesmo espírito, da mesma unção que estava sobre a vida de Elias. Que você saia daqui com um novo espírito, um espírito que te dá autoridade, poder, realizações extraordinárias, poder extraordinário, em nome do Senhor Jesus.